Bonitas e bonitos, sejam bem-vindos e bem-vindos ao podcast Papo.Suas, o podcast mais badalado da assistência social. Olha, meu nome é Tamara Almeida, eu tô aqui com a Maíra Colares, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, porque aqui você se mantém atualizado, atualizada e ainda fica sabendo do que tá rolando, a gente fala de polêmicas, enfim, você não pode perder. Se você atua no SUAS, não pode perder, manda para quem você conhece, que também tá no sistema e não pode ficar de fora. Isso aí. Olha, a gente tá fazendo uma trilha das principais polêmicas do SUAS, então a gente tá escolhendo, assim, só as polêmicas que a gente mais escuta das pessoas, né, dos trabalhadores, dos gestores, e hoje a gente vai trazer mais uma polêmica, né, Maíra? A polêmica de hoje, ela é quente. Quentíssima. Porque envolve, gente, envolve patente alta, vamos dizer assim. Talvez seja a maior polêmica de todos os episódios do podcast. Exatamente. É uma polêmica complicada porque a gente vai falar sobre essa relação do SUAS com o sistema de justiça e garantia de direitos. Porque quem já atuou no SUAS, com certeza já viveu de receber uma requisição, uma orientação, já falando aquilo que você tem que fazer. Independente da análise técnica, independente da disponibilidade do seu serviço, com certeza, se você atua no SUAS, você já recebeu aí uma requisição atravessada para o sistema. Todo dia, né? Todo dia. Aqui, ó, hoje, você tá perguntando hoje? Porque todo dia chega. Todo dia chega uma requisição pro CRAS, pro CREAS, pro acolhimento institucional, alguma coisa que não é nossa, que não é do nosso serviço, né? Eu aqui, ó, posso te citar já uma, tá? Vamos lá. A questão do conselho tutelar. Isso aconteceu com a ex-transformadora Raiz na mentoria individual. Aí ela trouxe pra mim como é que foi. Ela falou o seguinte, ó: Tamara, aqui na minha cidade, o Conselho Tutelar ele tem mania de chamar a gente para poder fazer visita junto. E aí, o conselheiro tinha decidido institucionalizar uma criança e chamou a técnica do CREAS para poder ir junto, dizendo para ela assim: olha, você tem vínculo com essa criança, vai ser melhor que você esteja lá, para ela se sentir um pouco mais segura, para ser menos traumático para ela e para a mãe. A técnica, vou falar no português, claro, caiu na besteira de ir. Nossa. Assim, achando que ela estava ali fazendo um trabalho articulado, mas na verdade não estava, ela estava descaracterizando o serviço do SUAS. Ela foi junto com o conselheiro tutelar e aí chegou lá, o que aconteceu? A criança tinha mais ou menos uns 7 anos, a idade da minha filha. A criança abraçou uma pilastra e não queria sair da casa. Ela falou: eu não quero ficar longe da minha mãe. E a mãe também ficou super mal, chorou. Foi assim, foi um episódio péssimo. Ela estava lá junto com o conselheiro. A usuária ficou culpando ela depois por ter tido a retirada da criança, ficou falando que a culpa era dela. Então, assim, ela ainda teve uma questão séria de perda de confiança, perda de vínculo com essa usuária que ela já acompanhava há um tempo. Então, assim, é muito, muito, muito perigoso você... A gente falou isso em outro episódio, sentar numa cadeira que não é sua. Então, a questão da institucionalização daquela criança não era uma cadeira da técnica do CREAS, né? É uma questão que é do conselheiro tutelar. E aí, quando você vai junto, o que você faz? Primeiro, você descaracteriza o seu serviço. Segundo, você se sobrecarrega com demandas que não são suas. Então, o tempo que ela estava lá nessa visita, junto com o conselheiro, ela podia estar fazendo alguma coisa do PAEF, por exemplo, na verdade do PAEF, né, porque ela era do CREAS, mas fazendo algo ali do seu trabalho. E outra é que você se coloca em situações que você não sabe nem lidar com aquilo. Ela não sabia lidar com aquilo. E você, me fala uma situação assim, desafiadora nessa relação com o sistema de justiça. Nossa senhora, são tantas, mas difícil esse caso, né, que você contou, e como que é importante ter a mentoria, né, assim, então imagino que para suas mentoradas seja importante ter esse apoio, assim, e essa orientação também de como fazer no cotidiano, né. E aí,
assim, só para acabar esse caso, também tem a questão da coordenação, né? Uma coordenação que também está empoderada, porque assim, a coordenadora dela achava que ela tinha que ir. Nossa. Então, assim, nenhuma das duas estava capacitada o suficiente para negar. Nenhuma das duas conhecia a resolução 119, que a gente vai citar aqui hoje, né? Exatamente. Eu tive uma situação, inclusive, assim, muito complicada, porque há também, a gente não pode, né, fechar os olhos para isso, porque há também um preconceito com os pobres, né? As famílias pobres, Total. elas vivem situações de preconceito. Totalmente. Primeiro que o SUS não está restrito às pessoas que são pobres, que estão em situação de vulnerabilidade, etc. Polêmica boa essa para falar no próximo, hein? Essa é uma boa polêmica. Mas teve uma situação que foi tão difícil, porque ela doeu a alma, assim, que era um olhar de um órgão, né, do sistema de justiça que defendia e queria que a gente definisse, que aqui em Belo Horizonte, de que a guarda de crianças que estavam no acolhimento institucional para famílias de pessoas com trajetória de vida nas ruas, que a guarda dessas crianças estivessem com o serviço e não com as famílias, sendo que era um serviço de famílias. Então, neste momento, se a gente não está muito bem posicionada, entendendo e compreendendo qual que é o papel do sistema, a gente esbarra nesse tipo de coisa e acaba caindo em ciladas como essa que você contou, sabe, Tamara? Então, eu acredito que o papel, né, aí já entrando na resolução, é importante porque ela define esses limites também, né, estabelece alguns limites que o SUAS tem, mas também reforça o seu papel como coordenador do Serviço de Proteção Social no município. Sim, e aí quem está escutando a gente, se ainda não leu ou não viu a Resolução 119, ela é de 2023, do Conselho Nacional de Assistência Social. E aí lá no artigo 21, eu sei dela porque eu já dei muitas aulas sobre ela, né? O artigo 21, ele fala sobre atribuições que não são nossas no SUAS. Então, por exemplo, será que está para o CRAS fazer perícia social? Não, sabe? Então, artigo 21, tá? Pega aí no Google, joga lá, Resolução 119 e já vai direto no artigo 21, que por essa resolução você vai conseguir se embasar para poder negar algumas coisas que não são do SUAS, né? Então, por exemplo, olha, Tamara, estão querendo que eu faça uma ação junto com a polícia. Você acha que eu devo ir ou não? Vai lá no artigo 21 e embasa, olha, eu não posso ir nessa ação junto com a polícia, porque senão vai descaracterizar meu serviço, vai romper meu vínculo com o usuário, e aí a resolução fala isso e embasa para a gente poder fazer a negativa também. E outra questão importante, no artigo 3º fala que serão instituídos processos e fluxos. É muito importante definir como esse diálogo vai ser feito com o sistema de justiça, porque eu já vi muito, por exemplo, chegando requisição de juiz direto para um técnico, por exemplo. Chega. Né, assim, não existe isso, né, assim, então, em Belo Horizonte a gente teve uma ótima experiência, inclusive, fazendo uma mesa de diálogo, né, com o sistema de justiça, que a gente conseguiu estabelecer e organizar, nós colocamos na mesa, e aí fazer uma homenagem à nossa saudosa Simone Albuquerque, né, que construiu essa concepção. À época o José Cruz era subsecretário de assistência. A Simone foi muito importante para construir essa discussão com o sistema de justiça e definir assim, olha, a gente precisa ter fluxo para como as questões chegam para o Sistema Único da Assistência Social. Inclusive isso vai proteger o sistema, porque evita que um promotor ou promotora, juiz ou juíza faça requisições diretamente ali para a equipe técnica. E outra, que quando chegar uma bola quadrada, ou seja, alguma requisição que não é competência do SUAS, que às vezes não está no âmbito do poder judicial de fazer a decisão pela inserção ou não, enfim, isso se resolve com uma boa discussão, um bom fluxo, e aí secretário de assistência social não tenha medo de se preparar,
né, e fazer uma boa discussão com o sistema de justiça. Isso protege você, o sistema e os trabalhadores e usuários do SUS também, né? Sim, eu acho que quando a pessoa estiver na dúvida se deve ou não participar de uma determinada ação, ela se deve fazer algumas perguntas. Então, por exemplo, né, a primeira pergunta que eu tenho que me fazer é: qual que é o meu papel neste lugar? Né? Será que aqui eu estou fortalecendo o usuário ou fragilizando o usuário? Estou expondo o usuário? Então, tem um outro caso, eu adoro contar caso. Tem um caso que foi de uma mentorada também. Lá na cidade dela, uma cidade muito pequenininha, eles acham comum fazer isso por cima, não tem nada de comum. Eles fazem umas reuniões junto com o usuário e aí chama conselheiro tutelar, chama alguém da saúde, alguém da educação, alguém da assistência. E aí, na reunião que ela estava me contando, né, e isso acontece sempre, ela falou que até a secretária da assistência social estava na reunião. E aí era uma situação assim, uma mulher que estava supostamente sofrendo violência doméstica, mas também não tinha prova se estava ou não estava. O conselho tutelar queria institucionalizar a criança, porque estava com medo, porque assim, cidade muito pequena, 5 mil habitantes. O conselho tutelar estava falando o seguinte: olha, mas essa criança pode se machucar, porque ela está sofrendo violência, pode entrar no meio, não é um ambiente bom. E aí também entra o Estado intervindo na vida privada da família, né, dando opinião, nem sabe se aquilo está de fato acontecendo ou não. Então assim, cidade pequena, as pessoas sabem como é que é. E aí chamaram essa usuária para uma reunião e praticamente pressionaram ela a largar este companheiro, a sair dessa casa. E aí o próprio conselheiro falou: olha, se você não largar ele, a gente vai institucionalizar a sua criança. Então assim, sofreu ameaças. E aí a técnica estava me contando sobre isso, só que assim, ela estava contando com tranquilidade. E eu assim, com aquele olho. E aí eu falei: olha, eu vou dar um nome fictício aqui para ela. Fabiana, você sabe que isso é uma super violência institucional, né? Aí ela: você acha, Tamara? Eu não é que eu acho, Fabiana, eu tenho certeza absoluta. Fato. Ela poderia denunciar vocês e você estava lá junto. Então, assim, quando tiver esse tipo de situação, não vá. Sim. Sabe? Não vá, porque isso tá ferindo o seu código de ética. E tem essa questão, né, Tamara, assim, a gente tem tantas normativas do SUAS, as normativas que estão estabelecidas para o sistema, e aí é muito importante que a gente tenha um processo permanente de qualificação, né, de trabalhadores, de gestores, porque as coisas vão acontecendo, e a gente precisa de ter isso muito, muito bem definido. Mas tem uma questão que é preocupante também, porque quando o profissional, ele deixa de lado as normativas para a sua categoria profissional, né? As categorias profissionais regulamentadas, né? Sim. Tem ali os seus códigos de ética profissional, né? Então, é importante que a gente observe não só as normativas da política pública, mas também as normativas profissionais. Eu me lembro de uma situação que aconteceu até numa regional que eu coordenava aqui em Belo Horizonte, em que foi solicitada por uma outra instância que não era, né, uma instância do sistema de justiça, que uma profissional fizesse uma intervenção, né, que não estava no escopo, e ela rapidamente apresentou as prerrogativas da sua atuação profissional naquele momento. Sim. E rapidamente ela né, pautou comigo, eu era gestora naquela época, e a gente fez uma estratégia ali de posicionamento. Então também o técnico ter essa referência e essa segurança de que o gestor, ele sabe o que é que está acontecendo, de que aquilo não é sua atribuição. Sim. E construir uma resposta para isso, uma intervenção conjunta, é importante, né, Tamara? Demais, dá segurança, né? Demais. Inclusive o técnico pode negar de fazer algo falando assim: olha, se eu fizer isso, eu vou estar ferindo meu código de ética, eu posso ser denunciado, eu posso perder meu registro, né? Então, são formas também da gente se posicionar. Agora, Maíra, me conta uma frase emblemática sobre isso aqui que a gente está falando, porque agora a gente, toda vez que vai finalizar um podcast, a gente vai falar uma frase, mas aqui, deixa eu só explicar para vocês como é que funciona esse podcast. A minha filha tá na minha frente aqui agora, acabou de passar aqui um negócio aqui, e a gente improvisa tudo nesse podcast. A gente não sabe qual frase vamos falar, o que eu vou perguntar para ela, o que ela vai me perguntar, a gente não prepara não, a gente só vem falar. Vai, fala. Depois qual que é a frase? Depois tá todo mundo falando mal da
da gente na internet. Não tá nada, tá nada. Porque isso aqui é pra ser um papo leve. O papo leve. Ai, já tá tão difícil, né? Não, é pra gente falar o que ninguém fala. É. Então, o que ninguém fala? Exatamente. O que ninguém fala sobre isso? Uma frase, assim. Eu acho que, assim, a frase seria assim, se a resolução 119 fosse materializada numa pessoa... Quem seria? Seria o síndico do prédio, a síndica Sério? do prédio, Porque ela chega e estabelece ali, ela organiza o rolê, entendeu? Ela fala, olha, querido, não pode parar o carro na vaga do coleguinha, você aí não pode colocar o lixo fora do horário, você que tem a responsabilidade de fazer isso, você que tem aquilo, ou seja, a resolução 119, ela é tão importante, a resolução 119 do CNAS 2023, quem não conhece, pesquise, porque ela define essas atribuições e o mais bonito dela é que ela traz para os SUAS o protagonismo, reforça o comando único. Isso aí a gente pode falar num episódio, hein, sobre o comando único da assistência social, porque somos nós, né, que fazemos parte do SUAS que vamos coordenar o serviço de proteção social, né, e não algum outro órgão. E assim, se você fosse falar de uma frase emblemática, qual que você falaria aí sobre esse assunto? Olha, eu falaria o seguinte: se o SUAS tivesse um escudo, o escudo seria o serviço. Porque é o serviço que protege, que está ali na linha de frente, que tá ali batalhando, sabe? Então, assim, são as pessoas que estão no serviço que são esse escudo, né? Eu gosto de falar, eu sou trabalhadora do SUS, porque de fato a gente tá ali na linha de frente sendo escudo e levando também porrada. Exatamente. Às vezes a gente leva porrada, não tem jeito, assim, o serviço é o escudo do SUS. É, isso mesmo. A minha frase o serviço é o escudo do SUAS. Muito bom. Parabéns. A sua também foi muito boa. Coloquem palmas, gente. Resolução 119 é o síndico. Esse próximo foi o episódio. O que a gente vai falar? Quinto episódio, não foi? Quinto episódio. E no próximo? Esse foi o quinto episódio. No próximo episódio, nós vamos falar de quem, Tamara? Surpresa. Surpresa. Até o próximo episódio. Toda quinta-feira, meio-dia, tem episódio novo aqui no canal, hein? Se você ainda não segue a gente, comece a seguir. Se ainda não curtiu, curta, porque isso é muito importante pra gente. Compartilha com alguém que pode gostar também. Qual que é o seu arroba, Maíra? O meu é @Maíra Colares. Maíra, Maira Colares. E o seu? O meu arroba é o tamara.almeida.ss, tá? Se você ainda não segue a gente, segue lá. E esse podcast vai transformar o SUAS no Brasil, Maíra? É o podcast que transforma a realidade do SUAS no Brasil, porque também é o podcast o quê? Mais badalado da assistência social. É isso, pessoal. A gente se vê no próximo episódio e não se esqueçam, tem um formulário na bio que a gente quer conhecer vocês. A gente quer pegar aí orientações sobre o que vocês querem escutar, que tipo de convidado vocês gostariam de ter aqui. Nós vamos abrir a sequência, hein? A sequência de convidados e convidadas aqui nesse podcast. Então, fiquem por dentro, porque teremos convidados e convidadas maravilhosos. E, ao preencher o formulário, o que acontece? Recebe um presente, né? Lógico, porque a gente gosta de dar presentes. Então, se você preencher o formulário, você, no finalzinho ali, vai receber um drive com alguns materiais que a gente deixou pra vocês, tá? Já te adianto que um dos materiais é um e-book com os termos atualizados do SUAS. Termos que a gente utilizava e que não utiliza mais, né? Então, assim... Vale muito, viu? Vale muito não passar vergonha. Não, falando coisa que não se fala mais. Nossa Senhora, Deus nos livre disso. Gente, então, vamos encerrando. Nos vemos no próximo episódio. E agora nós vamos terminar com o nosso brinde. Uhul! Viva o SUAS! Viva o SUAS! Até mais. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!